lugar, justificar as nossas intenções relativamente à imensa comissão científica que foi reunida para este acontecimento. Eu pessoalmente fui requerido para esta prestação no seguimento do falecimento do primeiro presidente da Comissão Científica para este congresso, primeiro presidente, de alguma maneira primeiro animador da ideia, o professor também José Augusto Mourão, digamos, com o qual convivi muito de perto, quer nos dominicanos, no Instituto São Tomás de Aquino, que é uma das entidades promotoras deste congresso e que era a entidade onde mais domiciliado se encontrava espiritualmente e em termos de tarefa o professor José Augusto Mourão, também na Faculdade de Letras, onde tivemos bastante convívio. Eu pessoalmente estarei na qualidade de presidente requerido, como disse, para estas funções de substituição em nome das atividades que, do âmbito da Faculdade de Letras de Lisboa, se orientam também para este espaço histórico, para este espaço de grandes questões de todo o género cultural, de tipo religioso, de tipo literário, de tipo do domínio de história da arte. Estou a fazer o apontamento para vários setores que justificam vários nomes, integrando esta numerosa comissão científica. Para vos dizer então que eu pessoalmente não, eu provenho do mundo da história, digamos assim, da história bíblica para começar. O meu espaço de trabalho na Faculdade de Letras de Lisboa é o mundo bíblico e as suas repercussões ao longo da história toda, a história e cultura das religiões, mestrado e doutoramento com digamos, teses de mestrado e teses de doutoramento produzidas neste setor. É esse espaço de atividades da Faculdade de Letras que me cabe continuar aqui assim, juntamente com as especializações todas de saberes que convergem para esta realização do Concílio de Trento, onde os criadores, os pais desta ideia, que não fui eu, pretenderam dar lugar para todo o tipo de questionamentos provenientes das mais variadas áreas de saber. Essa é a razão para a Constituição, como verificarão pela lista, é a razão para a Constituição desta Comissão. Queria-vos dizer, para além dessa formação, digamos, do que significa de intenções na própria Constituição desta Comissão Científica, queria dizer-vos também das intenções que temos para este tempo de preparação do Congresso, que se podem dizer em 2 ou 3 traços de espírito fundamental. Queremos que a Comissão Científica não seja só um órgão técnico para saber, por exemplo, de uma forma muito singular e taxativa, que esta comunicação tem lugar no Congresso e aquela não nos parece interessante ou não nos parece útil e, por conseguinte, não a integramos. Portanto, uma espécie de papel de filtro, parece-nos que esse não vai ser seguramente o papel da Comissão Científica, mas que ele vai ser, sobretudo, o de antecipar e tornar comunitário e tornar partilhado o movimento de congresso, mesmo antes dos 3 dias que o nosso calendário já marca para a realização no Bom Jesus. Isto é, que este ano e meio que decorre desde o lançamento agora até à sua realização, seja já ele um espaço de comunicação de ideias, a partir das próprias ideias representadas setorialmente por cada um dos da Comissão Científica, que vão ser convidados a intervir em meios que signifiquem partilha, quer newsletters, quer outro tipo de espaços de partilha de opiniões, e que isso, no fundo, constitua um espaço de definição, um espaço de perguntas e respostas, por conseguinte, um espaço de congresso ativo, desde aqui até aos 3 dias da realização, que em si mesmos
todos estamos conscientes que só terão algum significado se forem o cumular deste processo de aprofundamento e de partilha que poderá ocorrer com toda a calma ao longo deste ano e meio. É esse o sentido que me faz estar presente como, de alguma maneira, animador no movimento de comissão científica, e é nesse sentido que eu parto para esta aventura com as maiores expectativas. Muito obrigado. E a minha primeira palavra é para congratular com a realização deste congresso aqui na nossa cidade de Braga, sobretudo pelo modo, pela maneira como foi possível conciliar direito duas intenções e fazer com que as duas intenções se concretizassem. Porque a Universidade de Braga tinha a intenção de celebrar os 450 anos e é bom juntar outras instituições, porque assim conseguimos dar uma outra força e, com certeza, viver os mesmos acontecimentos. Aqui também já foi referido pelo Sr. Carlos Zé Paulo que para Braga o Conselho de Trento tem um sentido muito particular, quer na relação direito com este seminário, não foi aqui, mas relativamente perto, não é? E que não é por acaso que ele se chama Seminário Conciliar, e nós às vezes, eu falo por mim, nem sempre agora usamos o nome de Seminário Conciliar. Vamos mais depressa para seminários arquidiocesano e importaria continuar a conservar, digamos, da minha maneira, na linguagem, os dados da história com aqueles que são. Mas seminário conciliar, e que está aqui localizado, já esteve noutros lugares, agora está aqui neste edifício, né? E depois, particularmente, a presença do nosso beato Bartolomeu dos Mártires, Alma, do Conselho de Trento, juntamente com São Carlos do Loureiro. Não sei até que ponto, e não estou a intrometer, mas foi um pensamento que eu tive, não é? Poderia haver um contacto com a Diocese de Milão para que também estivesse presente aqui neste mesmo congresso. Já nos estou a intrometer, e até que ponto poderia ser, porque sem dúvida nenhuma foram os dois que levaram para a frente esta iniciativa. Não é? Esta não consigo. Não é? Houve um tempo que, quando se falava do Conselho de Trento, estava a sublinhar um certo espírito de tradicionalismo, de conservadorismo, uma certa mentalidade retrógrada dentro da Igreja. Todos nós sabemos, e pode ser que ainda haja alguma pessoa que esteja eivada desta mentalidade. Não é? Penso, porém, que os estudos históricos que foram elaborados, não é, nos confirmam precisamente o contrário. Quer situemos o Conselho de Trento numa reforma da Igreja que já estava em percurso, não é verdade? E por isso mesmo foi o Conselho de Trento apenas veio estimular esta reforma que já estava a ser concretizada a partir de dentro da Igreja Católica. Quer situemos também na linha que alguns o situaram, quase contra a reforma, no sentido de oposição àquilo que os protestantes estariam a realizar. Não é? São duas realidades que naturalmente se podem integrar, mas sem dúvida nenhuma que, para mim, o Conselho de Trento tem um significado muito particular. Ninguém ignora que o século XV e o século XVI foram séculos de crise na sociedade e na Igreja, mas também é importante reconhecer que, com muitos bispos presentes ou com poucos bispos presentes no Conselho de Trento, este Conselho de Trento foi uma aposta, um desejo, eu direi quase que uma ordem, eu vou dizer, do Espírito, que é ele que conduz a Igreja, né? Para que a Igreja se debruçasse sobre ela própria, no intuito de se reformar, de se atualizar, de ser uma resposta mais concreta e mais evidente àquele novo mundo que estava a nascer. Né? Para os historiadores é muito comum reconhecer que o século XIV, XV era o novo mundo, um novo tempo. Não? E daí que me parece que celebrar 450 anos, direi que vem mesmo a propósito. Né? Também no tempo em que nos encontramos, uma certa mentalidade de alguém que está à deriva, uma falta de sentido para a vida pessoal, mas também para a vida coletiva, para a vida dos países e não só dos países, da comunidade internacional, é capaz de ser importante refletir sobre o momento também de crise do passado e como
uma resposta e uma semente de renovação que foi acontecendo na celebração do Conselho de Trento. Daí que me pareça que o Conselho de Trento não é apenas uma recordação de um espírito tradicionalista, mas é, antes de mais, a necessidade e a obrigação de nos situarmos neste tempo, como Igreja e como sociedade, para darmos resposta aos diversos problemas que, naturalmente, hoje a sociedade enfrenta. Não? Portanto, a realização deste Congresso Internacional, preparado já assim atempadamente, com todo aquilo que aqui já foi dito, não irei entrar nesse sentido, entra também, assim, eu penso, dentro de um âmbito, e nós poderemos integrar, não é? Daquilo que o Papa chama o ano da fé. Não é? Como é do conhecimento de todos, a partir de 11 de outubro, e eu perguntei aqui ao Dr. José Paulo, mas a minha ideia é que o encerramento do ano da fé apenas no 8 de dezembro de 13, portanto ainda está, não é? Nessa época, não é? E por isso mesmo vai ser também, naturalmente, um estímulo para, em termos de Igreja, mas depois também em termos da própria sociedade, refletir sobre a importância da fé na sociedade, na construção de uma sociedade, e para a Igreja também redescobrir caminhos novos para aquilo que hoje se chama a nova evangelização, que aconteceu também a partir de Trento. Não esqueçamos o espírito dos descobrimentos, que estão situados mais ou menos na mesma altura. Não estou agora aqui a falar de datas, a descer a pormenores, mas estão situados mais ou menos na mesma altura. Não é? Esta ânsia e esta necessidade por evangelizar novos mundos, como naquela altura isso mesmo aconteceu. E penso que o conhecer o Concílio de Trento nos seus dinamismos mais internos vai ser também uma ajuda preciosa para esta tarefa que a Igreja tem sobre os seus ombros de redescobrir caminhos de nova evangelização, e espero que também o seja para a sociedade civil, e não apenas a sociedade civil, mas para a comunidade, para a academia científica, reconhecer também a importância deste contributo que a Igreja deu no passado e continua a dar. Apenas me resta, naturalmente, como o Princípio dizia, congratular-me depois com esta iniciativa, pelo âmbito nacional que ela vai ter, pelo prazer que, ao fim e ao cabo, a Arquidiocese de Braga tem, porque se há outros parceiros, depois como que a organização, ela pertence particularmente ao nosso Instituto de História e de Arte Cristã, que é um instituto que tem realizado variadíssimas iniciativas, nas suas 3 grandes secções: a secção dos museus, a secção do arquivo e das atividades culturais. E, portanto, é uma preocupação que a Arquidiocese de Braga tem, precisamente por isso, por tudo aquilo que é a cultura e por tudo aquilo que é a arte, realmente numa perspectiva da atualidade e numa perspectiva também de história, e com certeza que vai ser mais um momento para podermos mostrar algo de particular e de concreto daquilo que o nosso país era naquela altura e daquilo que é a responsabilidade que o mesmo país tem neste momento presente. Portanto, o programa, com certeza que vai ser ainda familiar. É bom que a ideia circule, é bom que a ideia chegue a todos os meios, particularmente aos meios académicos, aos meios eclesiais e aos meios civis, até para que todos, sei lá, se convençam ou reconfirmem a convicção que porventura já possam ter, de que a Igreja está empenhada, como esteve no passado, em propor os caminhos da verdadeira e autêntica felicidade para as pessoas. Penso que isto é de facto muito importante, porque às vezes se pensa que a Igreja é uma aliada da opressão, onde a Igreja é uma proposta de felicidade, de caminhos capazes de dar um rumo diferente à história. Portanto, mais dizer, o Congresso vai falar por si, vai falar por si. A importância que me parece que este Congresso será muito grande e particularmente também integrado nessa dinâmica que vai ser da Igreja Universal do ano da fé, nesse mesmo contexto, né? E por isso mesmo espero que naturalmente os frutos sejam e vão ser, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, não meramente de índole académica de comunicações, mas também de reflexão para dar um contributo a esta sociedade
que, por vezes, desconsidera o passado. E porque desconsidera o passado, parece que não tem futuro. Mas tem. Não há futuro sem consciência do passado. E nós precisamos de conhecer bem o nosso passado para que, efetivamente, no presente, vivamos com algum sentido para o futuro. E creio que este Congresso vai ser uma ajuda preciosa. Assim eu espero e desejaria que fosse. Obrigado a quem irá desde já trabalhar, ou melhor, quem já está a trabalhar, quem já está no campo a trabalhar, e que, naturalmente, a iniciativa seja para bem, não apenas da Academia, da ordem da ciência, da história, da teologia, ou coisa parecida, mas da sociedade portuguesa e talvez até para além das nossas fronteiras.